Eu gostava muito de ficar nas janelas. Eu tinha várias janelas e eu tinha uma... Hoje eu vejo que aquilo tudo era a minha fantasia, né? Eu me debruçava numa janela, depois agora eu vou mudar, não vou ser eu, vou ser outra. Eu ia para outra janela, depois eu ia para outra. E ficava um pouquinho de tempo em cada janela. Uma hora eu olhava o sobrado em frente, que era a casa de Sr. Edgar, ficava olhando a parede da casa de Sr. Edgar, e sei lá, eu era aquela que estava olhando a parede da casa de Sr. Edgar. Passava para outra janela e olhava já o quintal, a mangueira. Passava para outra janela, via o telhado da casa de Adal, uma senhora que tinha lá. E eu já passava a ser alguém que andava no telhado de Adal. E me fazia várias ali em cada janela. Um sonho, uma loucura, talvez. Mabel é poeta. Gosta de poesia, tem essa alma fina, delicada que a poesia exige. Essa qualidade desprezada um pouco por agora. E só por isso ela será para sempre, ela estará para sempre salva. Seu nome brilhará entre as estrelas do céu, das mais novas, as mais velhinhas. Mãe, Margarida está fazendo um documentário sobre a minha vida, sobre meus livros, sobre tudo. Você quer? Quero. Depois a gente vai lá no Paraíso também para filmar lá. Passamos na igreja. Hoje, Não, a senhora não, vou com ela. A senhora não tem que sair. Passei na praça, tirou o retrato da igreja. de noite fica linda, que é toda iluminada. A igreja estava meio aberta, deu pra gente ver. É, né? 2 semanas não abre mais nada. Hoje é o dia de Senhora Santana, de São Joaquim. Da voz de Nossa Senhora. Eu tenho a folhinha traz tudo isso. Já tinha lido. Olha, quando eu era menino, Mabel era a minha irmã favorita, sob muitos aspectos. Houve um período bem grande, eu tinha uma grande paixão por Nicinha, nossa irmã de criação, que morreu ano passado. Mas Mabel, de todos os meus irmãos, quando eu era criança, eu olhava para ela assim com identificação e admiração. E quando fui crescendo, isso aumentou. Eu gostava porque ela era inteligente, ela era interessada em assuntos da mente, a vocação dela de professora, né? E ela namorava com Toninho Mesquita, que é o pai das filhas dela. E ele era gostava de literatura, ela também falava desse assunto. Aquilo me fascinava quando eu era pequeno. Eles ficavam namorando no corredor, eu gostava de ir para perto, acho que eu enchia um pouco o saco deles. Mas eu ia ali para frente para ficar conversando com eles, aquele menino ali atrapalhando o namoro. Eu sou 2 anos mais velha do que Mabel. Porque meus outros irmãos, a diferença é muito grande e de mim para Mabel só são 2 anos. Então, dela, menina, pequena, essas coisas eu não lembro. Lembro ela já adolescente, estudando. Mabel é uma pessoa muito sensível, muito inteligente, escreve muito bem. Mabel escondeu muitos anos, a gente não sabia. Uma amiga dela foi que descobriu e que ela publicou. Quando ela chega, é só festa. Quando ela vem carregar as baterias e carregar a nossa também. É uma troca, né? Que isso que é bacana. Parece que nós temos a mesma idade de quando éramos crianças, entendeu? As brincadeiras, os desaforos. Eu gosto muito de provocá-la, mexer com ela, entendeu? Enfim, sempre uma coisa instigante, sabe? Para ver como ela reage. Se eu escrevo bem e falo bem hoje,
é graças a ela, entendeu? Foi me espelhando nela, na facilidade que ela tem com a palavra e aprendendo com ela as coisas do dia a dia. Ela sempre me incentivando a escrever, a desenhar. A gente estava sempre cercada de histórias. Eu acho que eu fui criada num conto de fadas, de alguma maneira, entendeu? Isso é bem a cara da minha mãe. A gente estava sempre cercada de imaginação, criatividade, arte, poesia. E ela, como professora, ela, em Santo Amaro, ela foi maravilhosa. No Araújo Pinho, eram crianças, era colégio público. E ela todo ano fazia um passeio com essas crianças para conhecerem o aeroporto, que ninguém conhecia. Eles ficavam encantados. Quer dizer, o último ano, no 5º ano, tinha esse passeio, que minha mãe fazia um mingau e levava para servir no aeroporto. Mabel cheia de livro, de filme, documentário. Muito bem, minha irmã. Eu escrevi, Bel, porque estou fazendo show. Você está aí na praia, de férias, eu estou aqui trabalhando em São Paulo. Sem possibilidade de fevereiro em Santo Amaro. Então eu escrevi para não falar bobagem nenhuma. Mabel é uma flor delicada, uma flor muito forte. Que a cada boa estação ela se mostra nova e alegra a vida de nós todos que amamos. Acho Mabel um belo exemplo do amor de minha mãe e meu pai. Um resultado nítido da força desse encontro, desse amor que os uniu. Amor abençoado por Nossa Senhora da Purificação, nossa padroeira e mãe. Mabel é minha irmã, minha comadre, minha mãe de leite. Difícil explicar essa praia, mas é exatamente isso. No tempo da escravidão, não é, as baronesas, esse povo não amamentava. Tinha a mãe preta que amamentava, então chamava mãe de leite. E Mabel teve um problema, ficou sem poder o leite sair direito. E naquele tempo não existia a bomba. E Betânia chupou o peito de Mabel, para poder o leite sair. Mas qual a diferença de idade delas? São... De mim para Betânia são 12 anos. De mim para Betânia são 14. De Mabel, 12. Mas já estava mocinha. Eu tinha mania de brincar de professora e aluno. Aí eu botava uma opção de revista, livro na cama, eram os alunos. E ficava falando sozinha no quarto. É mesmo? Representando a professora que era a Mabel. Ela era de todos nós a mais, como eu posso dizer assim, não mais ligada, mas mais carinhosa com meu pai. Quando ela era adolescente, eu era criança, ela brincava muito com meu pai na mesa, porque nós todos almoçávamos e jantávamos juntos. Ela então se comunicava muito com meu pai, falava muito com ele, brincava com ele. Nós todos éramos ligados a meu pai, mas Mabel tinha uma intimidade, um negócio assim, um carinho especial com ele. Meu pai assoviava muito bem, assoviava os dobrados das bandas de música e dizia poemas. Tanto que ele ninava a gente andando para um lado e para o outro dizendo poemas. E dizia poema, não era poeminha de amor não, era cada poema pesado, o que ele viesse na cabeça ele dizia. E a gente crescia assim, ouvindo minha mãe cantar e meu pai assoviar e dizer poema. Ele sabia muitos poemas de cor e ficava dizendo a poesia, andando num corredor comprido e nos levava dizendo poesia. E quando ele estava ninando um e o outro estava, no meu caso, por exemplo, eu ficava prestando atenção, ele ninando o Rodrigo, que o Rodrigo era menor do que eu. Ele ia ninando o Rodrigo e eu ficava ouvindo. Mas nós dormíamos muito ligeiro. E às vezes eu fingia que estava dormindo para poder ele me carregar. Às vezes eu dormia na mesa. Tem um dos poemas meus que eu digo isso, que eu fingia que estava dormindo, que eu adorava meu pai me carregar e me levar para a cama. E essa coisa ficou muito marcada em mim, ouvir meu pai dizer poemas. E ele copiava os poemas em cadernos. E nós encontramos esse caderno dele, onde tem a letra dele e tem também a letra de minhas primas, que ele deve ter pedido para copiarem para ele, né? Essa página, por exemplo, é a letra de meu pai. Me lembro de minha avó, uma mulher maior de minha casa.
Ela era muito alta, mas como eu era muito pequena, minha avó morreu, eu tinha 5 anos. E na minha cabeça, a minha avó, mãe de meu pai, minha avó era muito grande, não sei, minha mãe era menor, e minha avó era sempre muito grande. Tanto minha avó toma em mim um espaço também muito grande. Apesar de eu não ter convivido muito com ela, mas eu lembro de muitas coisas de minha avó. E depois meu pai falava muito nas coisas que minha avó ensinou a ele e passou para a gente. Minha mãe, a avó, por parte de mãe, era muito magra, muito miúda, mas era muito ligeira. É uma coisa interessante eu ver minha avó vir pela rua. Ela sempre trazia algum doce, alguma coisa para dar a Betânia. Eu me lembro muito de minha avó com essa coisa com Betânia. Ela sempre levava alguma coisa. Para mim, eu não me lembro dela ter me dado alguma coisa. Aliás, eu ganhei poucas coisas nesse tempo de menina, porque eu já fui a terceira, que tinha Nicinha, que era minha irmã, não era de pai e mãe, mas foi criada por nós lá em casa, por meu pai. Eu digo por nós, como se eu também estivesse naquele tempo. Mas quando ela chegou, né, ficou lá em casa com o meu povo, e depois nasceu Clara, e depois nasci eu. Foi menina, terceira. Estava esperando um menino. Foi uma decepção horrível. Conta que meu pai não acreditou quando disse que era outra menina. Ele queria um menino. Já tinha nome e tudo, mas eu fui menina. Meu padrinho já estava escolhido, era um filho de português, era um homem que tinha dinheiro lá em Santa Amaro, muito amigo de meu pai, era um dos ricos de lá. E quando ele soube que ele ia ser padrinho daquele menino que ia nascer, ele comprou uma roupa de caixa, naquele tempo, que não se achava roupa comprada pronta, né? Ele comprou um vestido de caixa para levar para o afilhado se batizar. Nasceu menina. E no dia de meu batizado, minha mãe já estava grávida de novo. Então meu pai propôs a meu padrinho que seria esperar para ver se aquele ia ser o menino. E fizeram uma troca, me deram outro padrinho. E eu vesti o vestido que não era meu, era para o afilhado daquele que foi padrinho depois de Rodrigo, que Rodrigo nasceu 11 meses depois de mim. Quando eu nasci, meu avô Chico, irmão de meu pai, tinha dado um berço a Clara Maria, que foi minha irmã mais velha. Ele mandou fazer um berço. Que naquele há 70 e tantos anos passados, 80 anos que já tem Clara Maria. Então, 81 anos passados, você não achava numa loja um berço pronto. Ele mandou fazer um berço para Clara. Então, aquele berço foi de Clara. E ela ficou ali 2 anos, foi quando eu nasci. Aí tiraram Clara um pouco do berço dela para eu ficar. Depois, quando eu fiz 11 meses, Rodrigo nasceu. Tomaram um berço que era de Clara e deram a Rodrigo. Rodrigo teve mais tempo, porque Roberto só foi nascer muitos anos depois. Rodrigo ficou muito tempo no berço. Eu e Clara ficamos em 2 camas, mas o berço era de Clara. E todos os irmãos que nasceram dormiram no berço de Clara. Quando Clara casou, levou o berço, lógico, e lá dormiram os 2 filhos dela. Quando minhas filhas nasceram, não dormiram no berço de Clara. Ganharam novos berços. Mas os filhos de Caetano já dormiram. Aliás, foi Moreno que dormiu no berço, que era de Clara. Então, esse berço de Clara, para mim, tem uma história muito grande, que eu nem sei hoje onde está o berço. Eu acho que está com o João Francisco, não sei, que é o neto dela. Então, esse berço ficou marcado muito em mim, porque eu não tive berço. O berço foi de Clara. Mas eu não me zanguei muito, porque depois passou para Rodrigo logo. E ficou aquela coisa virada de um para o outro. Uma hereditariedade bonita, que foi dormir no berço de Clara. Então, minha mãe era a mãe de Clara. Meu pai era o pai de Clara. Quando eu saía com Clara, ela era muito bonita, tinha o cabelo liso, louro. E eu era igual a todas as meninas de Santa Amaro, morena de cabelo encaracolado. Então, víamos nós duas e eu me lembro perfeitamente que as pessoas diziam, que menina bonita, de que é essa menina? É de Canoa e Zezinho. Ninguém perguntava quem era eu. E eu tomava a frente, às vezes, né, como menina boba, para ver se dizia, e essa? Ninguém fazia. Isso aí eu comecei a me sentir um pouco rejeitada.
E meu pai tinha noção disso e tinha muita preocupação. E eu vou dizer uma coisa aqui que eu acho que eu nunca disse. Meu pai fingia que gostava mais de mim do que de Clara para poder me tapear. Mas eu entendia que eles todos gostavam mais de Clara. E ele fazia aquilo comigo porque ele sentia que não devia ser daquele jeito. Meu pai tinha a irmã dele, Ju, que era minha madrinha. Ela tinha muito cuidado comigo porque ela tinha essa preocupação. Porque ela sabia que eu fui a terceira filha. 3 mulheres seguidas e depois logo veio meu irmão homem, que passou a ser o dono de tudo, que era Rodrigo. Então eu fiquei muito exprimida entre essas 2 irmãs mais velhas e o irmão caçula, que era um homem. E as pessoas em casa que me rodeavam, que cuidavam de mim, que me agradavam, todas eu achava que estavam fazendo aquilo porque era por pena. E minha cabeça começou a fazer muito nó, muita coisa errada. Eu tenho certeza disso. Eu nunca fui de fazer análise, essa coisa moderna da agora, que todo mundo faz análise, né? Para fazer. Eu mesmo fico me analisando e vejo como foi maravilhoso o pai que eu tive. Maravilhoso. Minha tia, a irmã de minha mãe, tinha posses. Meu pai era pobre, minha mãe pobre, né? Casa muito pobre. E já com 3 filhos, quando eu tinha 4, né? A família muito grande. Meu pai telegrafista, ganhava pouco, minha Ju também ganhava pouco. Então o dinheiro de minha Ju e de meu pai juntos para tomar conta de tudo. Minha mãe só trabalhava em casa. É aquela coisa. E eu tinha muita agonia, porque essa tia que tinha condição, era a mulher do padrinho de Clara. E ela vinha aqui muito a Salvador, naquele tempo, vinha de navio, aquelas viagens de navio. Pegava o bondinho de burro, ia até o Conde, do Conde pegava o navio, saltava em Salvador, e ia fazer compras. Ela sempre levava um vestido muito bonito para Clara. Meu pai, então, fez uma coisa que eu nunca tive tempo de dizer a ele que eu agradecia. Ele, então, proibiu de Clara se vestir diferente de mim. Só podia vestir igual. Então, nós 2 nos vestíamos iguais. Minha mãe mandava fazer o vestido igual ao que Clara recebeu, então comprava 2 iguais para mim e para Clara. Era um amarelinho, o outro cor-de-rosa, um azul, um branco, mas sempre do mesmo modelo, da mesma fazenda, do mesmo feitio. E nós andávamos iguais, vestidas iguais, apesar de sermos completamente diferentes. Ela era bem clara, os cabelos lisos, alourados, e eu era bem morena, do cabelo encaracolado. Me chamava nesse tempo de Shirley Temple, que era moda, né? Era atriz de cinema menina, todo mundo dizia que parecia comigo. Era o único elogio que eu via, era esse, que eu parecia com Shirley Temple. Mabel tinha uma coisa que eu acho que ela tem até hoje, que era assim, ela tinha mania de dizer de que meu pai, que minha mãe gostava mais de A, gostava mais de B, ao ponto, e por azar dela, teve o aniversário de minha mãe, um desses últimos, que o padre dizia, eu não vou fazer homilia. Quem vai fazer homilia é Dona Canoa, é quem vai, né? Aí minha mãe foi, o padre disse, conte sua história de vida, Dona Canoa. Aí minha mãe começou a contar a história, né? Do amor dela por meu pai, de meu pai por ela, e do casamento, e quando nasceu, quando ela ficou grávida. E meu pai, o sonho de meu pai era ter um filho jogador de futebol, imagine que miséria. Aí minha mãe contou, grávida, não sei o quê, meu pai chegou do carnaval e minha avó disse, nem volte, nem vai se deitar, tem que chamar a mãe de minha mãe, já era a mãe de meu pai, e quem fazia o parto, as 2 avós. Aí nasceu Clara Maria, a criança mais feia que eu já vi, minha mãe. Aí ficou grávida, não sei o quê. Aí meu pai, dessa vez, veio meu filho. Aí minha mãe, que decepção, nasceu Maria Isabel. Que tal? Isso na cabeça de Maria Isabel. Que decepção, nasceu. Coincidentemente, a festa atrasou. Eu não fui à missa, menino. Estava tudo atrasado na casa, organizando. Mas a Isabel já veio de lá, de cara inchada, de chorar com a decepção.
dizer que decepção, nasceu de Maria Isabel. Aí depois veio, aí ela foi contando que eu nasci, maravilha, meu pai comemorou e foi contando as histórias. Eu só estou puxando isso, que desde você vê como Mabel é. A gente chama ela Carmelita Tragédia. Né? Ela falou que adora enterro, não. Se não perde um enterro, não contou isso não? É uma mania que o Mabel tem. Ainda chora no enterro. Morreu uma tia nossa, era prima, chamava de tia. E ela foi para o enterro. Quando Maria Isabel voltou, estou revoltada. A única pessoa que chorou no enterro fui eu. Você vê que loucura. Gosta, é chegada a um dramazinho, gosta. Mas eu acho que não é drama, acho que não seria dramática a palavra, porque ela sente aquilo mesmo. Ela sente tudo aquilo. Ela gosta de sentir o drama, na verdade. Isso é bom, que daí que ela fica mais poeta ainda, né? Porque traz essa coisa, né? Porque quanto mais você sofre, mais você escreve melhor, né? A poesia dela tem um lado sentimental, mas ela é muito sóbria também. E mesmo a pessoa dela é assim. Embora ela chore muito, mas é porque ela não contém o choro, né? Se emociona com as coisas e chora. A gente ria dela desde que eu era menino, porque ela é assim, chorona. Ela é muito emotiva, tem coisas engraçadas, ela ia me esperar no aeroporto, eu chegava e ela, aos prantos, eu perguntava, mas Mabel, por que você está chorando? Ela falou que você chegou. Isso é a cara dela, né? Então tem essa coisa. Mabel tem esse gosto pela demonstração afetiva, direta, de pessoa para pessoa. Ela gosta disso, ela gosta desse derramamento afetivo e tal. Na família é uma das que mais tem isso, né? Talvez ela e Rodrigo sejam os que mais têm esse traço derramado. Mas olha, se ela estiver, ela está aqui agora, se ligarem uma amiga e dizer, estou no hospital, estou doente, ela nem em casa passa, ela nem almoça, nem toma café, ela vai. É prestativa demais. É missa de defunto, é missa de festa, é procissão, tudo, minha filha. Sempre com esse sorriso gostoso de quem está despreocupada, que não é verdade, todos nós temos nossos problemas, nossas preocupações. Mas você olha para ela conversando, ela sai de uma, e não, ninguém pensa que aconteceu nada, que ela sofreu nada. Sempre com essa carinha assim. E cada pessoa que vai conhecendo vai gostando. É difícil uma pessoa não gostar de Mabel. Às vezes ligam para ela fazer alguma coisa, ela sempre está disponível, ela nunca diz um não. Por mais que ela se sacrifique, por mais que ela tenha que juntar as coisas, correr, ela sempre está disponível para todo mundo. E eu sempre dizia assim, Mabel é uma pessoa cheia de medos para ela, mas quando o amigo precisa, ela se transforma num leão. Ela tem toda a força do mundo para transmitir para o amigo, para dar força ao amigo. Ela perde toda a fragilidade dela e se transforma naquela pessoa forte, que supera tudo e para dar força ao amigo. Perseverança. Por quê? Porque... Nunca desiste? Porque depois de tanto tombo você continuar, né? Então quando eu encontrei Mabel, ainda tem uma coincidência que eu tinha uma tia-avó que eu adorava, se chamava Diabela, que contava história com ela e que cantava. E aí, tanto que eu chamo Mabel sempre de Diabela, que eu escrevi. Aqui botei Mabel, mas eu sempre gosto de dizer Diabela. É como se a gente já se conhecesse, eu não acredito nessa Outras coisa. vidas? Eu acredito. Não, Mabel. Uma basta. Eu acredito. Uma é maravilhosa. É suficiente, né, Graça? Eu adoro Uma é a vida, suficiente. mas eu saber que vou me acabar. Vou virar um flamboyante. Pois é. Eu ia muito no cemitério. Muito. Eu ia muito no cemitério. Em Santa Amaro, o cemitério é bonito, tem uma ladeira, e a gente subia e ia lá andar pelo cemitério. Tirava fotos no cemitério. As pessoas diziam, você é louca, vai tirar foto no cemitério? Eu tirava. Gostava do cemitério. E depois é interessante que o tempo vai passando, Caetano também ia muito no cemitério, porque lá sempre fazia muito fresco, né? Muito ventilado. Ele ia com um amigo dele, Carlinhos, e outros amigos, e ficavam lá no cemitério conversando. O tempo passa e volta e vem meu neto.
E o portão da casa de minha mãe dava para a rua do cemitério. E Jorge dizia, minha avó, eu vou lá no portão, vá. Não tinha perigo. Quando foi um dia, uma moça me chamou e disse, olha, tenha cuidado, porque seu neto está indo todo dia para o cemitério. E eu pensei, meu Deus, puxou a mim. Aí chamei e perguntei por que ele estava indo no cemitério. Mas aí já é outro tempo, não é? Hoje já tem coisas que a pessoa tem medo, podia ter alguma coisa lá em cima, alguém pegar ele e tal. E nós reclamamos para evitar ir no cemitério. Nossa, minha avó acorda às vezes e fala assim, vai morrer alguém. E aí a gente espera só o telefone tocar. Isso aconteceu muitas vezes, muitas vezes. Eu lembrei disso porque na morte de Ayrton Senna, quando teve um acidente que ao meu ver, na hora, não era um acidente tipo alguém vai morrer, mas... Minha avó, quando bateu o carro, ela fez ele vai morrer. Eu tive um sonho com vários carros de Fórmula 1 subindo a ladeira do cemitério de Santo Amaro. Eu fiz, nossa! Falei, não, vó, nada daqui a pouco, Ayrton Senna deu no que deu. Eu já fiquei impressionado com a vidência de minha avó. Acho que ninguém tinha falado disso no documentário. Mas ela é vidente. Ela é uma religiosa da Igreja Católica, mas com dotes de macumbeira. O bonde, cheio de lembranças, passou pelo Bugari. Bugari é logo depois da Penha, onde tem aquela praia ali chama Praia do Bugari. E seguiu sua viagem do sem fim. Nos pontos, as paradas obrigatórias trazem de volta os passageiros que se foram. Gestos de adeus pulam dos trilhos. O passado ponga nos estribos, senta-se no banco lá da frente. Senhor da situação, toma do motorneiro a direção e me conduz ao bairro da saudade. Essa hora que eu nem me lembrava de jeito nenhum. E está miúda a letra, não estou dando para entender. O passado ponga nos estribos, senta-se no banco lá da frente. Senhor da situação, toma do motorneiro a direção e me conduz ao bairro da saudade. Quer dizer, o passado é que você fala, que eu falo tanto nele, né? Santos de minha mãe, que ainda tem ali. Brincando. Quer ver aqui? E tem fotos antigas, como era a praça. Chegaram antes da gente? Vou parar, que estão filmando aí, não adianta agora. Que dia 16 que vai Dia fazer? de São Roque. É dia de São Roque? Eu já disse, é uma missa de São Roque. Já mandei comprar a camisa e vamos fazer nossa... Juvina disse que vai querer também a camisa. Você quer, Juvina? Quero. Eu vou falar com a moça, porque ela só faz por quem quer. Tá certo. Para não perder. E a senhora vai me dar uma? Posso dar, se eu não sei quanto custa ainda. Ela foi me mostrar, para ver se eu queria. Eu digo, eu tá quero. Bonita? É bonita. São Roque, não é São Roque velho, não. É um São Roque mais moderno. Moderno, bonito. Maravilha. Ele está prometendo, mas você não vai garantir. É melhor eu vou ir lá com ele. Sabe o que vai ser? Ele veio outro que vem no dia 7 mil, vem no outro dia, boca de siri. Ele não quer festa de aniversário.
tem um poema de minha mãe que eu mais amo, que é DNA, que ela diz que a felicidade não é hereditária. Como nós fomos criados numa família onde meu avô e minha avó sempre foram muito felizes, era como se fosse uma obrigação, assim, né? Uma coisa esquisita, que todo mundo tinha que ser feliz. E quando a gente é feliz um tempo, acho que não é para a vida toda, nem todo o tempo, e até o tempo todo que ela foi feliz, e até o tempo todo que ela não foi, a partir daquele momento que ela escreveu aquele poema, me parece muito com o que eu sinto da vida. E gosto de, quando eu leio, porque está nas palavras dela, né? No jeito que aquilo veio para ela, né? Naturalmente, a frase final, o último verso, a gente sabe. Acho que todo mundo da família sabe. Né? Que ela chegou à conclusão de que a felicidade não é hereditária, né? Sempre tive muita fé na vida. Esperei sempre ser feliz. Meu pai e minha mãe ali juntinhos, derramando carinho sobre nós. Só me tornei triste e amarga quando descobri que a felicidade não é hereditária. Eu nunca vi meus pais brigarem. E estavam sempre juntos. E nós almoçávamos e jantávamos junto a eles. E os dois sentavam na mesma cabeceira da mesa, né? Sempre. E meu pai ficava assim, alisando minha mãe, eles davam a mão na mesa a vida toda. Então é muito, quase que eles são uma pessoa só. Nessa imagem da hora das refeições, quase que meu pai e minha mãe são uma entidade, assim. Canoa e Zeca, né? Uma família com um gosto muito grande pelo jogo dos afetos, o jogo das amizades, e uma família muito querida na terra, eles muito amantes da terra de Santo Amaro. Quando eu comecei mesmo a escrever, eu não sei. A coisa primeira que eu me lembro, que foi elogiado de uma coisa que eu escrevi, foi minha prima Lindaura. Um dia pegou uma coisa que eu tinha escrito e esqueci em cima da mesa. Ela perguntou, de onde você copiou isso? Eu disse, eu não copiei, eu escrevi sozinha. Ela disse, mas está muito bonito. Foi só isso. Aí eu tive mais cuidado, comecei a esconder mais, para ninguém ver. Depois vim estudar aqui em Salvador, e na sala de aula, a dona Iramaia, uma minha professora de português, mandou fazer, tinha dissertação e composição. Aí a dona Iramaia perguntou, não conhecia as alunas ainda, e perguntou quem era Maria Isabel. E eu tomei um susto, pensei que tinha alguma coisa errada, né, na minha composição. Ela disse, foi a melhor da sala. Eu aí tomei um susto. Fiquei contente, lógico, mas fiquei meio assustada. Porque eu tinha estudado em outro colégio e a freira pediu que a gente escrevesse o dia mais feliz da vida. Botou no quadro negro, né? Escrever o dia mais feliz da minha vida. Aí todo mundo começou, eu comecei também. Mas eu não era daqui de Salvador, eu era de Santo Amaro, tinha vindo, tinha pouco tempo. Minhas colegas todas já tinham estudado naquele colégio. De fora só tinha, acho que eu. Não tinha menina nenhuma assim que não tivesse estudado lá. Todo mundo começou a escrever, eu comecei também. E narrei todo um passeio que meu pai fez conosco lá em Santo Amaro e nos levou para tomar banho numa cachoeira, nos filtros, um lugar lá que era lindo. Quando eu recebi a prova de volta, todo mundo teve nota boa, eu tive 0. Porque eu tinha que escrever o dia mais feliz de minha vida, era o dia da primeira comunhão. Porque escrever sobre o dia mais feliz da vida era o dia da primeira comunhão. Porque era isso, o dia da primeira comunhão. Todo mundo escreveu. Todas já eram de lá da escola, todo mundo já sabia que se falava muito nisso. E eu não sabia que o dia mais feliz da vida tinha que ser o da primeira comunhão. Para mim, o dia mais feliz foi aquele passeio. E eu contei e achei que ela ia gostar. E tive 0 por isso. Porque eu não escrevi sobre o dia da primeira comunhão. Porque realmente o dia de minha primeira comunhão não foi o dia mais feliz da minha vida. Para mim, menina, naquela época, na minha cabeça, não era isso.
para mim, o dia mais feliz foi aquele passeio que eu fiz. A primeira vez que meu pai me levou na cachoeira, a primeira vez que a gente tomou banho de rio lá, longe, né? Chamava os filtros da Aquária. Caetano até cita num dos poemas dele, numa das canções dele, ele fala. E nesse dia eu tive uma decepção muito grande, né? E na outra prova que teve, que eu tive que fazer outra composição, outra dissertação, eu já fazia assustado. Mas não fiquei nesse colégio, mudei, passei para o ginásio da Pajipe, foi com Dona Ira Maia, procurou saber quem era e me elogiou. Tanto que o meu primeiro livro eu dediquei a Dona Ira Maia, porque foi a professora que me chamou minha atenção que eu sabia escrever, né? E ela sempre me perguntava alguma coisa nova, me mostra alguma coisa. E eu comecei, foi só quem leu alguma coisa que eu escrevi, além do que eu escrevia nas aulas, foi Dona Ira Maia. Eu me lembro, quando a gente era bem menor, não tão menor assim, Mabel tinha uma caixa onde ninguém podia abrir, tinha uns escritos, né? Tinha uns escritos, meio eu olhava assim, ninguém tinha coragem de abrir, eu acho, eu pelo menos não tinha. Aí um dia eu ainda abri, assim, aí você ainda tem chance, desista, não sei o quê. Aí eu fechei esse baú, as fotos deviam, as histórias, né? Os poemas deviam estar ali, né? Que, pronto, desde aí você já liga suas antenas. Como eu sabia que ela não tinha segredo, eu, pelo menos imaginava, aí eu disse, não, deve ser coisas poéticas, não sei o quê. Mas assim, sonhando, não achando que já era uma coisa. Como é que vai se viver no amargor? Tem que precisa de doçura. E eu tenho sempre muita preocupação de ter sempre açucareiro cheio. Tem até um poeminha meu que eu digo assim, falta açúcar aqui na mesa, escuta a reclamação, correndo, volta a repor. Falta doçura entre nós, vivo sempre a reclamar, não sei onde vem de amor. E às vezes o açucareiro tá vazio, né? Açucareiro interior. E a gente precisa botar açúcar sempre. E eu sou nascida na terra das usinas, da cana-de-açúcar, eu tenho que ter doçura, procurar distribuir doçura e quero sempre receber doçura. Acho que é muito bom isso. Apesar do mar ser salgado, né? Eu acho que é por isso que eu gosto mais do rio, porque o rio a água é doce. Mas, como diz minha mãe, o sal é um dom, né? A gente tem que ter o sal também. Eu passei aqui uma fase muito triste, foi logo depois da morte de meu pai. Eu fiquei aqui mais de um mês. E eu vinha todos os dias bem cedo. Vi o sol nascer ali daquele lado. Ficava aqui, depois ia para casa. De tarde ia ver o sol se pôr na lagoa. E esse ver nascer e morrer do sol, né, a cada dia, foi me dando mais esperança de continuar a vida. Porque quando a gente perde uma pessoa muito querida, a gente se perde muito. E aqui eu me encontrei muito aqui em Arembepe. Me reencontrei. Eu adoro Arembepe. Eu estou até gostando de falar isso aqui, porque eu acho que eu nunca disse para o mar que eu gostava tanto desse pedaço de mar, dessas pedras, dessa areia, que a gente não fala essas coisas, né? Eu acho que a gente devia falar, repetir sempre. A gente não diz nem para as pessoas que a gente ama muito, né? Que eu amo você, gosto disso. A gente guarda. Quanto mais para os lugares. E eu nunca tinha dito assim. E eu quero que Arembepe saiba que eu amo muito Arembepe. Muito, muito, muito. Porque nós temos que olhar o mar, né? Não é chegar só a tomar o banho de mar, é olhar, ver, entender o que é essa água toda que vai e vem. Cada vez que a onda vem e que volta, né? Que tem aquela, acho que é de Gabriela Mistral, né? Que ela diz que cada onda, quando recua, é para depois avançar mais. E a onda é isso, recuar para depois avançar. Na ponta do mar a gente tem que aprender muito com a água. Ela nos ensina a achar bonita, a gostar e a temer. Que o mar amedronta. Essa força do mar
para nos ensinar a ter cautela, a ter cuidado. Tenho medo de dezembro, tenho medo de tudo que acaba e que ensinaram que o ano acaba em dezembro. Nos dezembros sempre armei presépios. A cada ano tirava das estrelas os pastores, os carneiros, o boi, a vaca, os 3 reis, o camelo. Na arrumação, a cada ano, um tombo aqui, um descuido ali, as figuras iam quebrando um pedacinho, partindo ao meio, quebrando toda. A cada ano, a caixa me dava de volta um presépio menor. Muitos carneiros, muitas pastoras partiram do meu presépio. Muitos partiram de mim. Não contei as perdas, mas sei que foram muitas. Dentro de mim, a saudade me dá conta das figuras importantes que perdi e é impossível olhar a lapinha sem chorar. Neste dezembro de 2012, não armei meu presépio. Partiu minha manjedoura. E eu sempre dizia muito às mães, quando eu conseguia reunir as mães, né, que tem um poema de Diarone que ele diz: enquanto uma mãe cantar junto ao bercinho, cantará a esperança para o mundo. Isso aí eu quero despertar em cada mãe, essa vontade de cantar junto ao bercinho. Porque não é só o dizer a palavra cantar, ninar, está ali. Essa presença de mãe perto, que é que vai salvar o mundo. Depois da perda de nossa mãe, dentro do nosso luto, eu às vezes peço a ela que me ligue no telefone, só para ouvir uma voz que eu conheço desde a infância. Porque com a perda de minha mãe, a falta maior para mim é o som da voz de minha mãe. Botar um coração batendo junto do outro. E lá eu tive uma experiência também lá no Pelourinho, que um dia mandei o menino ouvir meu coração batendo. E eles afastando, sem querer encostar, aquele receio, eles não gostam do agrado, eles têm uma coisa assim. E eu botei para ouvir o coração dele, ele ouviu o meu, botar um bater junto do outro. Eles não conheciam isso, eles não tinham noção que ouvia o coração bater. Acho que a mãe não ensina isso. E eu acho que a mãe devia a cada dia mostrar que o coração dela está batendo pelo filho, ensinar o filho que o coração dele está batendo por ela. E ouvir mesmo, que a gente ouve, né? Quando a Mabel era jovem, ela era muito assim, avançada, falava, quando ela começou a ensinar, ela queria imprimir uma coisa moderna na pedagogia e não necessariamente seguir alguma moda pedagógica internacional. Algumas coisas ela conhecia, sabia, mas era uma vontade individual de modernizar o ensino e as relações entre o professor e os alunos. Se eu voltasse hoje a estudar, ia estudar novamente para ser professora e não queria fazer negócio de curso, de especialização, pós-graduação, nada disso. Eu queria ensinar a ler. Queria pegar o menino sem saber ler, para eu ver o menino aprender a ler. Ler e escrever. Bem, eu sempre tive uma certa dificuldade com matemática. E isso ficou evidente logo nos primeiros anos do meu curso primário, quando eu simplesmente não conseguia contar, não aprendia a tabuada, isso era um transtorno, eu não sabia fazer conta, principalmente quando a conta era com o número 9, onde se perguntava 9 mais 4, 9 mais 5, eu não sabia simplesmente responder qual era o resultado. Isso começou a trazer um certo transtorno, porque meus pais ficavam preocupados, né, porque eu não conseguia fazer isso. Meu pai, como médico, já ficava imaginando que eu teria algum problema, né, de retardo, algum problema, alguma doença que não permitisse eu aprender as coisas. Minha mãe também muito preocupada porque nesse período tinha que fazer o teste de admissão ao ginásio e ela ficou preocupada de não passar nesse teste, enfim, né? E eu perguntei ele o que ele mais gostava. E ele disse que gostava de tocar piano. Eu levei ele para a sala, abri o piano e mostrei a ele. E comecei mandando ele contar as teclas pretas. Notei que ele não sabia contar direito. Contava 1, 2, 3, chegava 10, 11, 12, ele começava a atrapalhar um pouco. Depois eu mandei contar de novo, mandei contar as teclas brancas. Aí começamos a brincar contando as teclas. Ele aprendeu a contar rápido.
ele sabia, ele tinha um bloqueio qualquer. Depois eu comecei a fazer soma das teclas. Todas as pretas, depois todas as brancas, depois somando as pretas e as brancas. Isso eu ia falando, mostrando e ia botando no papel para ele ver os números. E ele foi aprendendo. Eu comecei depois a tirar. Vamos tirar todas as pretas. Fazia conta de diminuir e foi brincando. E assim ele aprendeu. Eu vou tocar uma musicazinha de Roberto Carlos, que eu gosto sempre de tocar. Minha esposa também gosta de cantar e eu canto, que é Como é Grande Meu Amor por Você. Então é uma homenagem à professora Mabel e dedicada a ela. Eu não fiz curso universitário, mas o curso que eu fiz no Instituto Normal me valeu como a melhor faculdade do mundo, porque foi a vivência com a criança. Nós éramos levados a conhecer a criança para poder trabalhar com ela. Então, se você não conhece uma criança, você não pode dar a ela o que ela precisa. Então, meu caminho era conhecer primeiro a criança. Eu, menino tímido, que tinha vergonha de tudo, que para mim, fora de casa, não existia vida, né? Eu tinha medo das pessoas. Então ela foi assim uma luz, uma pessoa que eu descobri que a gente podia confiar em outra pessoa, entendeu? Que não fosse só da minha família. Então ela foi super importante em todos os sentidos. Eu saí de Salvador, eu acho que nunca mais eu via a Mabel. Eu sabia que minha mãe sempre dizia, a Mabel sempre pergunta, eu encontro com ela na rua, ela sempre pergunta de você e tal. E eu adoro aquele site do programa da Cultura, os programas da TV Cultura e tal. E justamente num site do Abujanra, do Antônio Abujanra, que chama Provocações, que eu adorava aquilo e tal, eu vi um poema, chamava Circo. Eu sempre via todos os poemas, aí eu ficava vendo cada poema e tal. Aí eu vi Circo, Mabel Veloso. Puxa, que coisa, né, bicho? Foi uma grande surpresa, eu adorei assim, o poema, e na mesma hora eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa, preciso fazer uma música. E eu fiz a música, né, eu digo, meu Deus, será que tá bom? Será que ela vai gostar? Eu não sei, e ficava fazendo de novo, refazendo e tal, não sei o que. Até que um dia eu tive coragem, eu digo, não, eu vou dar um presente, é só um presente. E eu acho a poesia dela um encanto, um encanto. É uma coisa assim meio Chaplin, sabe? Eu acho que ela tem aquela tristeza, mas ao mesmo tempo com ironia, com alegria também. Aí vai que eu fiz a primeira música, fiz a segunda, fiz a terceira, a quarta, a quinta, já tem 13 músicas. Vou sair de noite, pois tem lua cheia. Vou sem companhia, pois estou sem medo, pois a lua é cheia. Vou olhar o dia todo prateado, vou sentir o orvalho nascer e brilhar, pois a lua é cheia. Vou cantarolar uma canção antiga, vou sonhar aventuras que nunca vivi, pois a lua é cheia. Vou correr na grama, tirar o sapato, vou gritar bem alto, quero ser feliz, pois a lua é cheia. Se alguém me vir na besteira, darei a desculpa que fiquei maluca, pois a lua é cheia. E nós tínhamos aula para como contar história.
E foi feito um trabalho lindo dessas professoras, que elas mandaram que cada uma escolhesse uma história contada, uma história, né? E levasse impresso numa folha de papel. Naquele tempo era datilografado. Cada um levou uma história datilografada. Se repetisse o nome da mesma história, mudava, para não ser duas histórias iguais, né? E se mandou fazer um livro com todas essas histórias. Quer dizer, nós tínhamos as histórias todas que nós trabalhávamos num livro, eram Histórias Infantis, Instituto Normal da Bahia. De Grimm, de todos esses grandes autores infantis daquela época, né? Perrault. E a gente ficava tendo todas as poesias, a que você levava e a que todas as suas colegas levavam. Como nós éramos 200 alunas no curso, eram 200 histórias, mais algumas que as professoras davam. Então, esse livro, para mim, é precioso. Mas todos eles eram histórias vindas da França, né? Vindas de outros países, tudo da Europa. E a vida da gente era mais ligada a índio e a africano. O europeu chegou, mas era para a classe mais alta, não é? Os meninos mais pobres se assemelhavam mais com as coisas da África. E eu comecei a querer contar a história da África. Mas eu não tinha onde ler alguma coisa sobre a África. Aí eu comecei a inventar. Entendeu? Comecei a inventar. E eu acho que essa minha criatividade ajuda um pouco, porque todos os meus alunos, todos, sem exceção, quando eu encontro, relembram, comentam a vida que tiveram na escola. A escola pública, naquela época, era assim, considerada severa, era aquela mais puxada. E eu, na escola de professora Vivi, eu fui até o 3º ano e não achava, não sentia dificuldade. Então, quando a minha mãe falou justamente que eu ia mudar, que ia me botar lá no Oral Jupinho, eu aí, tremendo, comecei a rezar, fazer promessa para não acharem a vaga. E aí, não teve jeito. Ela conseguiu a vaga e eu fui tremendo, mas quando eu cheguei lá, já fazia ao contrário. No final do ano, eu já rezava para não mudar de professora, não mudar de classe. Muita lembrança aí, né? Muita. Engraçado que a gente... Depois a gente perdeu esse contato, né? Com esse jornalzinho. Todo mundo se formou, foi embora, foi da vida. E mas eu sempre cobrava. Também cobrava. Né? Quero uma cópia de jornalzinho. Eu vou trazer um dia desse jornalzinho para mostrar a vocês. Mas uma coisa... É uma coisa, a outra ela dizia assim, eu vou tirar xerox e vou dar a vocês, a xerox. E esse momento nunca aconteceu. Mas agora vai acontecer. Tinha um livro também, que era da poesia com a capa vermelha. Cada um escrevia um poema. Cada uma poema. E teve um poema que eu achei assim, que encaixava com ela, que é justamente aquele Amor e Luz. De Amélia Rodrigues. É Amélia Rodrigues. Eu sei ele até hoje, todo. Porque também era assim, 10, cada um ali uma estrofe. Também gravei, que eu tinha facilidade para decorar. E aí gravei, até hoje eu tenho todo, Amor e Luz. Entre as mãos da criança, um livro aberto se vê, e a voz da mestra se escuta, que diz a criança lê. Parece que Deus sorrindo, por sobre esse grupo lindo, mais uma vez reproduz. No caos de um outro infinito, aquele grito de outrora, cata a luz. E a luz se faz, pouco a pouco, mansamente, cristalina, como um crepúsculo suavíssimo que não ofende a retina, mas vai orlando a penumbra da inteligência infantil. Com rubros tons de alvorada, frisos de auréola dourada, núncio do dia gentil. Ah, que formoso combate, esse que então se mantém, entre a sombra que recua e a claridade que vem. A alma tenra da criança para largos mundos avança, visando o novo farol. Mimosa borboletinha levanta as asas fraquinhas e se embriaga de sol. Mas é preciso que o néctar da vida lhe seja dado pela taça de um sorriso, pelo encanto de um afago. A criança é uma flor na rama, que vive, respira e ama, sem cogitar do porvir.
Sua inquidosa inocência tem por alvo na inocência folgar somente a sorrir. Se tal arrancam de chofre do céu azul do brinquedo, ela se espanta, recua, chora, soluça, tem medo. É preciso, pois, que a escola lhe dê o amor que consola e o riso que ela perdeu. Não seja duro o caminho, mas doce frouxel de um ninho, alongamento do seu. Se tal encontra, risonha, enxuga o sentido pranto e escuta a harmonia doce que lhe ensina o louvo quanto. Já se interessa, compreende, deseja e o exercício aprende. E ela trabalhar, enfim. O estudo já não faz medo. O livro é mais um brinquedo e a escola é mais um jardim. E quem resolve um problema de tão imenso valor tem direito às vezes palmas da gratidão dessas almas cuja infância fez feliz. Tem direito a ser escrito no auro registro bendito das glórias do seu país. De Amélia Rodrigues. Eu decorei porque se encaixou comigo, com a minha chegada lá. Não fui como criança, assim, ainda precisando de afeto, mas fui assustada por estar entrando num ambiente que diziam que era austero, que era mais rigoroso. E eu cheguei lá e encontrei justamente, praticamente, o que essa poesia diz. Eu acho que foi por isso que eu me interessei por ela. É. Eu quis fazer da minha escola sempre um jardim, né? A Amélia Rodrigues era uma professora que nasceu em Santa Mara. Não nasceu na sede, ela nasceu em Oliveira dos Campinhos, aqui pertinho. Ela não foi da Lapa, não? É por isso que hoje tem o nome de Amélia Rodrigues? Nasceu em Oliveira dos Campinhos. Hoje a Lapa tem o nome de Amélia Rodrigues. Eu pensei que é porque ela tinha nascido lá. Lá. Foi onde ela ensinou. Cada aula eu começo cantando de Caíme, minha jangada vai sair para o mar, vou trabalhar, meu bem-querer. Se Deus quiser, quando eu voltar do mar, um peixe bom eu vou trazer. Meus companheiros também vão voltar, Deus do céu, vamos agradecer. Então, cada dia a gente canta isso e vamos agradecer. Agradecer o quê? Cada um tem que levantar e me dizer o que é que vai agradecer. Então, vai terminando aquela inibição que eu não falo, não quero. Então, eu quero me agradecer. Vamos agradecer. O que é que você vai agradecer hoje? O menino me dizia, agradecer que hoje lá em casa teve pão. Agradecer que hoje lá em casa a gente comeu bife. Quer dizer, coisas assim que você toma susto de ouvir, mas é a realidade deles. Agradecer porque meu irmão saiu da cadeia. Aí você toma um choque, né? E foi como eu lhe contei de Felipe, né, que nunca agradecia. Todos na sala agradeciam, menos Felipe. E perguntei a ele, você não tenho nada a agradecer. E eu me preocupando, porque achava que ele realmente não tinha nada que agradecer. Até que um dia ele chegou e me disse assim, olha, professora Mabel, hoje eu vou agradecer porque eu fui tomar banho na Penha, lá na praia da Penha. Eu disse, que maravilha, vamos agradecer, Felipe tomou um banho na Penha. Ele disse, para a senhora acreditar, eu trouxe uma concha. E me deu uma concha que ele pegou lá no mar, lá na areia da praia da Penha. Estava perto do Natal e eu peguei essa concha e botei no meu presépio, pedindo a Deus menino por todos aqueles meninos ali do Pelourinho, pelos meus meninos que eu trabalho, pelos alunos que eu já tive, que eu não esqueço. E fiquei muito feliz de Felipe ter se declarado nesse dia, né? Ter dito, falado, né? O agradecimento. Minha mãe tem um monte de filho. Fala assim, fulano. Ela está sempre cercada. Teve uma situação que ela foi contar histórias para as crianças e Ju, a minha irmã mais velha, estava junto. E aí as crianças pequenas estavam dizendo assim, eu quero sentar no colo dela, eu quero sentar no colo. E ela contando as histórias. Aí cada hora um sentava no colo e ele disse, não, o colo é meu, o colo é meu. Aí a Ju, que estava do lado, falou assim, eu quero deixar bem claro que o colo é meu. Eu achei tão típico de nossa relação com minha mãe, né? Porque tinha tanta criança ali e ela, a filha sou eu. Era a única presente. Mas é isso, o colo de minha mãe é muito grande. Cabe todo mundo. Olha como está essa raia já velhinha, de tanto que eu já contei essa história, a raia já está até coitadinha para aqui, olha, quase lascando. Ainda está bonita? Está achando bonita? Isso aqui é o quê?
Uma pipa. Mas como é que a gente chama aqui? Arraia. Que cor é essa arraia? Azul. Essa é a história da arraia azul. Agora vamos sentar bonitinhos. Vamos ouvir a história bem bonitinhos. Porque depois eu vou ver quem vai querer desenhar rapidinho aí. Depois, Yuri... Não tem nada, não. Fecha o caderno, Yuri, depois a gente faz. Olha, depois. Vamos olhando para mim? 1, 2, 3, ó. Para mim. Era uma vez um menino que fez uma raia azul. Pegou um pedacinho de papel de seda, pegou 2 pedacinhos de flecha, linha, amarrou tudo bonitinho e saiu para empinar a raia. Quando ele chegou na porta, estava chovendo e ele viu que não podia empinar. Como é que eu vou empinar minha raia chovendo? Que coisa! Que chuva chata! Voltou. Disse, não tem nada não. Minha avó está aqui em casa hoje e eu vou deitar junto dela. E ela é boa porque ela canta e conta coisas bonitas. Foi para a vovó. Quando ele entrou no quarto, a vovó estava deitada com um hobby azul. Aqui na frente tinha um laço. Ele ficou olhando a vovó, mas quando ele chegou perto, a vovó estava dormindo. Ele disse, pronto, a vovó está dormindo. Lá fora chovendo, aqui dentro a vovó dormindo. O que é que eu faço? Aí sentou junto de vovó, depois deitou junto, pegou a ponta do laço do hobby de vovó, ficou embalançando, embalançando, embalançando. Nisso, vovó saiu voando no quarto. Ficou voando, passou perto da lâmpada, rodou para um lado, rodou para o outro, e ele segurando a ponta do laço do hobby de vovó. E ficou olhando vovó. Nisso, ela abaixou a cabeça e saiu pela janela. Ele começou a soltar. Soltar, e vovó foi subindo, 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 e ele começou a dar jogo. Puxava, soltava. Puxava, soltava. Vovó subia, vovó descia, vovó vinha lá, vovó vinha cá. E ele depois, meu Deus, e se vovó não voltar? Ela já está tão longe que eu não sei mais nem quem é vovó, quem é a nuvem. Ah, eu vou puxar. Me ajudem. Vamos puxar, puxar. Vamos puxar, vovó, puxar. Nisso ele acordou e vovó estava junto dele. Ele aí foi junto de vovó, deu um beijo. Aí vovó, ah, que sim. Não me beije não, meu neto, que eu não sei por que acordei gripada. Como é o nome dessa história? Arraia Azul. Vamos lá ver quem tem um pedacinho de papel aqui que queira escrever. Procurar ver o pedaço da história mais bonito dessa história e desenhar. Presídio Feminino. Aninha Franco, Rita Semani e eu vamos fazer lá uma visita que a Aninha programou para o Dia da Mulher. Para a gente fazer uma visita, as mulheres estavam encarceradas. Nós chegamos à assistência social preveniu que não sabia quantas iam assistir, porque não era obrigado. E avisaram, foram chegando algumas, a sala foi se enchendo. A Aninha ia conversar com elas sobre a mulher, Rita também. Rita ia apresentar, me parece, um monólogo, uma coisa assim. E eu ia contar a história e dizer poemas, dependendo do que fosse ocorrendo. Aí pronto, começou tudo bem e a Aninha preveniu para a gente levar algum presente. Eu levei uns livros para depois dar, ver como é que ia fazer, se ia sortear, o que era que ia fazer. Levei uns livros infantis e uns de poemas. Lá começou e a sala foi se enchendo. Ouviram a gente cantar e tal, aí foram chegando, né? E chegou a minha vez de falar e foi incrível, porque eu disse que eu ia dizer um poema e se alguém lembrasse, que repetisse comigo. Aí disse uns poemas bem bobos, assim, bem infantis, bobos não, que eu acho bonitos, mas assim, aí aquela sou pequena de perna grossa, vestido curto, papai não gosta. Elas riram muito, algumas lembraram. Aí eu disse, eu vou dizer agora um poema aqui, ver se alguém lembra, pelo menos de um pedacinho de quando era menina. E disse Ave Maria, de Olavo Bilac. Meu filho, termina o dia, a primeira estrela brilha. Procura a tua cartilha e reza Ave Maria. Fiquei dizendo esse poema, quando daqui a pouco uma senhora, cabelo todo branco, fez sinal que sabia. Eu calei a boca e ela continuou e disse o poema inteiro. Mas foi uma emoção que buliu com todo mundo que estava ali dentro, né? Você ouvia uma mulher presa ali, jogada, assim, uma coisa, fisionomia tão triste, e voltar à infância, como depois ela disse, que ela se lembrou da escola dela, onde ela aprendeu aquele poema.
Uma senhora já velha. Aí disse o poema, nós aplaudimos, eu dei livro de presente e tal. Aí a Aninha foi fazer a surpresa que ela tinha levado. Levou pacotes de cigarro. Aí foi uma coisa horrível, porque quando abriu o cigarro em cima da mesa, todas vieram correndo, chegaram a empurrar a mesa. Eu tomei um susto. Fiquei realmente assustada, né? Porque antes de ir, todo mundo, olha lá, cuidado, você vai para a prisão, olha lá, é perigoso. Mas foi assim, emocionante. E elas não deram a mínima importância aos livros que eu levei, elas queriam era o cigarro. No hospital eu fiz muito tempo contando história para crianças doentes. Comecei no ION, é um instituto de neurologia, era crianças que tinham problemas neurológicos, como meu sobrinho tinha esse problema e frequentava o ION,